E aí, galera, bom dia, bem-vindos aqui ao nosso Detona de segunda fase OAB. Claro, bom dia para quem está ao vivo, né, assistindo a gente aqui no momento da gravação, nessa quinta-feira, quem vai assistir à tarde, à noite. Esse evento eu acompanhei desde a Carol, que abriu e falou sobre as iniciais, sobre a defesa, fez a estrutura das iniciais. Bom, porque a gente relembrou, né, aquilo que a gente teve lá no comecinho do curso. Vieram todos os civilistas, revisaram a matéria, e a ideia é que ajude vocês a achar na hora da prova, porque lembra que o direito material mais importante não é saber, e sim na hora da prova achar, porque pode cair qualquer coisa de direito material que você está com o VAD lá. E agora eu só vim aqui para falar a peça que vai cair. Tá bom? E aí nós já vamos embora almoçar, né? Tirando a brincadeira, o que eu mais tenho recebido no meu Insta, professor, fala a peça. Professor, não seja mal, fala qual é a peça, você sabe, você acerta. Parou com essa conversa, né? Parou com essa conversa, tá? Bom, a nossa grande aposta é em recurso, né? A gente tem falado disso desde o começo do curso, da chance de cair um recurso, e para falar bem a verdade, é o mais óbvio. Tá? É o mais óbvio e não é nenhuma adivinhação. Na verdade é pensar na lógica das provas, na ordem do que vem acontecendo. Só que a OAB pode querer ser diferentona, né? E pode vir continuando nas defesas. Porque tem defesa que ela ainda não perguntou. Ela já deu contestação e ela já pediu embargos de terceiro, defesa, contratos executórios, embargos à execução. Quem sabe uma impugnação a um cumprimento de sentença? É uma defesa, não é? Um embarguinho munitório, não é uma defesa? Glória a Deus. Olha o povo, não é? Tá? Depois nem tem religião esses aqui à toa, né? Bom, mas a nossa grande aposta mesmo é que caia um recurso. Independentemente de qualquer coisa, eu tenho uma preocupação, porque eu tenho visto vocês nos últimos dias, vocês estão muito ousados, no sentido de seguros, e aí vê o exercício e já quer de orelhada tirar a resposta, né? E vocês esquecem que a FGV tem uma certa, né, maldade presumida, e pode ter alguma pegadinha, pode ser de propósito, né? E pode jogar para vocês um aparente ato de juiz que parece uma coisa e é outra, para conduzir ao recurso errado. Então, muito cuidado, chegou, sentou, antes de ler o problema, né? Eu vou voltar ao que eu falei no primeiro dia de aula, o começo do primeiro dia, antes de ler o problema. Faça no rascunho as perguntas, tudo bem? Isso já para o teu cérebro saber o que buscar, porque quando você começa a leitura, o teu cérebro já está com o guia das respostas. Quem é meu cliente? Quem é meu cliente no direito material e quem é meu cliente no direito processual? Tudo bem? Qual é a fase do processo? Que fase eu estou? E que fase eu estou? Qual foi o último ato processual? Precisamente, qual foi o último ato processual? O último ato processual foi uma sentença? Ou o último ato processual foi uma apelação contra uma sentença? Concorda que isso vai mudar? Tem que ser muito preciso, tem que ser cirúrgico. Qual foi o último ato do processo? Eu estou depois do quê? Porque, claro, se eu estiver depois de uma apelação da parte, eu não vou, como regra, fazer uma nova apelação. Certo? Bom, quem é meu cliente? Qual é a fase processual? E o que o meu cliente deseja? O que o meu cliente deseja muda a resposta, principalmente quando nós temos duas peças possíveis no mesmo momento processual. O meu cliente deseja atacar a sentença, deseja obter a reforma ou a nulidade da sentença, ou o meu cliente quer responder ao recurso da parte contrária? Tá doido para cair um recurso adesivo? Tá doido? Porque se vier uma apelação, a gente viu contestação na prova passada. A contestação não veio sozinha, veio bem apimentada. Não foi? A contestação na prova passada veio bem apimentada. Se vier a apelação, vai vir a apelação com preliminar. Não pode ser? Pode vir a apelação com pedido de retratação. Pode vir a apelação com teoria da causa madura. As coisas piorando. Eu quero chorar. Eu vim aqui nesse último dia para isso?
para ficar desestabilizado, né? Bom, por que eu falei disso? Porque a gente só sabe recurso se a gente sentar e identificar na prova qual foi o ato judicial. Diante de um recurso, qual ato você está diante de qual ato judicial? Vamos lembrar dos atos? Vamos lá para a lousa. Vamos para a lousa. Vamos lembrar dos atos do juiz, porque o juiz profere despacho, o juiz profere decisão interlocutória, o juiz profere sentença e o juiz profere acórdão. Dele não é juiz, é desembargador. E desembargador é o quê, caramba? Não é juiz na raiz do negócio, né? Tá? Muito bem. De despacho não cabe nada. Então, portanto, se você leu o enunciado e achou que é despacho, o que você faz? Lê de novo, porque não é. Porque se tiver a palavra despacho no enunciado, se houver a palavra despacho no enunciado, ele está usando despacho no sentido lato, tá bom? Porque o 1001 diz que dos despachos não cabem nada. Interlocutória é ato pelo qual o juiz aprecia questão incidental, tá? Pode cair interlocutória para nós? Claro. Pode ter uma negativa de tutela provisória. Não pode ser? Pode ser uma negativa de justiça gratuita. Não pode ser? Pode ser uma matéria sobre litisconsórcio. Olha, pode ser que negou uma desconsideração da personalidade jurídica, a OAB adora. Tô lendo o problema, diz que o consumidor pediu desconsideração e o juiz negou. Na primeira instância, é interlocutória. Beleza? Tá, interlocutória extingue o processo? Não, porque senão não é inter. Se tá na ponta, não é inter. Para ser interlocutória tem que estar no meio do processo. Porque o que extingue processo é sentença. Então, sentença, cuidado. Porque para ser sentença mesmo, para ser sentença raiz, tem que ter conteúdo de sentença mais efeito de sentença. O conteúdo de sentença está no 485, 487. Isso é o conteúdo de uma sentença. 485, 487. E o efeito de sentença? Extingue processo. Se eu tiver conteúdo sem efeito, não é sentença. Tudo bem? Tenho conteúdo de sentença sem efeito de sentença. É sentença? Não. Vamos embora para os clipes. Darlene, pode clipes? Tá no edital, que pode. Eu não aguento mais responder isso. Tá? E se você estudou com algum professor preguiçoso que não quis marcar o teu código, aí lascou-se. Mas não marca agora, marca agora, marca agora. Pega um clipes preto. Hoje eu acordei com a boca terrível. Pega um clipes preto. Vamos começar a botar clipes. Ou conferir. A gente começa clipes de recurso no 203. Isso é estrutura de peça? Não. Se o fiscal chamar você e falar que clipes é esse? Você fala, é o 203 que estão os atos do juiz. Não é nenhuma estrutura de peça. É estrutura de peça o 203? Não. Tudo bem? Olha como é fácil, tá? Então, no 203 estão os atos do juiz. 203 e 204. Agora, eu queria que vocês olhassem com muito cuidado o 354 e o 356. O 354 e o 356 são perigosíssimos. Por quê? Porque são falsas sentenças. Parece sentença, mas é típica decisão interlocutória, que você vai encontrar os casos lá no 1015 para fazer agravo de instrumento. Então, excluiu um litisconsorte. Se a OAB for... OAB não quero falar mal da OAB porque eu não quero ter problema em tribunal de ética. A FGV pode dizer o seguinte: haviam dois réus. Um dos réus na contestação diz que era parte ilegítima. Tudo bem? Dois réus. Um réu na contestação diz que era parte ilegítima. E o juiz acolheu a ilegitimidade e excluiu um dos réus.
Tudo bem? Excluiu um dos réus. Você é autor? Não, eu quero que ele fique. Tá, só que vai dizer o seguinte, o juiz com base no 4856, se a OAB for, se a FGV for mardita, ela vai dizer, o juiz com base no 4856 excluiu o réu. Você vai ler, vai falar sentença, 485 sentença, e já vai na apelação, e aí repescagem direto. Abriu-se um portal que você entra na repescagem. Tudo bem? Na hora da prova, abre-se um portal e você cai direto na repescagem. Beleza? Tudo bem? Não é? Bom, não, primeira fase não. Bom, por que isso? Porque parece sentença, mas não é. Tem conteúdo de sentença, mas não tem efeito. Então, se você ler o negócio e achar que é sentença, pergunta, extinguiu, botou fim, terminou o processo, matou o processo na primeira instância, matou, sentença. Decidiu com conteúdo de sentença, mas ele continua na primeira instância correndo, não é sentença. Para efeito recursal é decisão interlocutória. 354, parágrafo, e 356, parágrafo 5º. Os dois, eu pintaria o nome, agravo de instrumento. Esse clipes, pode botar? Pode, clipes preto. É estrutura de peça isso? Não, não é estrutura de peça. Pode colocar, beleza? Tá? Tudo bem até aqui? Continuando. Os dois casos, tanto 356 como 354, eles terão uma correspondência lá no 1015, tá? Beleza? E acórdão. Acórdão, falei já o que é sentença, falei o que é interlocutório e o que é acórdão. Para ser acórdão, tem que ser ato colegiado. Eu tenho um medo aqui. Qual é a pegadinha que pode aparecer na prova? Pode dizer que eu fiz uma apelação. E lembra que recurso sempre é uma escadinha, né, gente? Você não começa saindo da primeira instância e indo direto para Brasília. Não. Da primeira instância, então, saiu sentença, fiz apelação, chegou no TJ, o relator sozinho, com base no 932, pega o 932. O 932 diz que o relator sozinho pode negar provimento ao recurso. Não é só juiz de admissibilidade, ele pode também julgar o mérito recursal, não pode? Ele pode julgar o mérito recursal. O relator sozinho julgou o mérito recursal e violou a lei federal. E violou a Constituição. Violou o artigo X do Código de Processo Civil, ou violou o artigo X do Código Civil. Aí ele violou a lei federal, eu vou para o especial. Contra a decisão monocrática? Dá para fazer recurso especial contra a monocrática? Não. Então, primeiro eu vou fazer um agravo interno. Cuidado nos tribunais. Nos tribunais, só é acórdão se o problema disser o TJ por votação unânime, o TJ por maioria de votos, tudo bem? Falou unânime ou falou por maioria de votos. Isso é acórdão. Se não falou isso, falou o relator sozinho, o presidente do tribunal sozinho, isso é típica decisão interlocutória, decisão monocrática no tribunal, desafia como regra o agravo do 1021, agravo interno. Aí que delícia se cair um agravo interno. Darlan, você prefere o que? Agravo interno ou apelação? 1000 vezes agravo interno? 1000 vezes. Que vem agravo interno, né? Que vem agravo interno, porque facinho de fazer, não tem aqueles penduricalhos do agravo de instrumento. Tranquilo até aqui? Bom, então nós sabemos que achou o ato do juiz, acha o recurso. E os recursos estão lá no 994, põe clipes no 994, e isso também não é estrutura de peça. Tá vendo? Se o homem chama você e fala, por que esses clipes? Você vai falar, esses clipes referenciam assuntos isolados. Olha que bonito. Olha, eu não vou lembrar. Esses clipes referenciam assuntos isolados. Tudo bem? Vocês decoraram aquela teoria que eu mandei? Esqueceram aquela bosta. Da taxatividade mitigada. Ah, tá bom.
E da teoria da prova diabólica? Darley, a própria FGV, vou falar depois disso. Vamos lá. Continuando. Os recursos lá no 994. Então só erra recurso quem for cabeçudo no sentido estrito da palavra. Por quê? Porque, gente, recurso não é muito de conhecimento. Recurso é muito de cuidado. Então você tem que ser cuidadoso na hora de ver. Será que encaixa direitinho? Será que é sentença mesmo? Será que é acórdão mesmo? E aí você faz o batimento do 203, 204 com o 994. A listinha está lá, tá? Quais são os recursos? Os agravos. Aí eu adoro estudar recurso. Apelação, que a gente sabe que lá na maldição do Jack chama recurso, no artigo 41, tá? A gente também colocou clipes lá no artigo 41, que também não é a estrutura da peça, tá? É só para saber que lá tem um recurso, beleza? Apelação, embargos de declaração. Ai, que sonho! Mas eu ainda prefiro agravo interno do que fazer embargos de declaração. Embargos infringentes tem? Acabou. Recurso ordinário constitucional. Difícil cair pra gente, mas não é impossível. Vamos imaginar que eu faço um mandado de segurança contra ato de juiz. Mandado de segurança contra ato de juiz é de competência originária do TJ. Se for denegatório, vai caber recurso ordinário constitucional. Se cair possível, Roque, é isso. É nesse caso. Recurso especial, esse é top para nós. Isso aqui pode cair? Demais. Até que podia. Olha, eu fico orgulhoso de vocês. Porque vocês chegaram aqui, se falasse recurso especial, vocês até tinham infarto. De medo. Agora fala recurso especial, fala, eu faço. Pode vir, né? Recurso extraordinário é um pouquinho mais difícil. Não é difícil de fazer, porque ele é igualzinho o... Só que a tese teria que ser uma tese puramente constitucional. E embargos de divergência, que é o último recurso existente no processo civil, dentro do recurso especial e dentro do recurso extraordinário. Beleza? Bom, nós sabemos que das interlocutórias cabem os agravos. Nós sabemos que da sentença cabe a apelação. Nós sabemos que de acórdão cabe ROC, cabe especial, cabe extraordinário e cabe embargo de divergência. Tudo junto? Não. Como pergunta, isso pode cair tudo junto. Como pergunta, pode vir assim: contra um único acórdão, eu posso fazer especial e extraordinário juntos? Sim, é a única exceção. Contra um acórdão eu posso interpor os dois, isso é uma exceção. Só que como peça, não existe a possibilidade na OAB de vocês terem que fazer duas petições. Vocês só pagaram uma inscrição. Vocês pagaram 260 cruzeiros. Então vocês vão fazer uma peça, tá? Ô Darlan, mas quando a gente faz contestação com reconvenção, são duas peças. Você já sabe da história. Quando a gente faz apelação, a apelação tem duas peças. Não, a apelação não tem duas peças. A apelação tem uma peça, com dois pedaços. Com dois momentos, uma capinha e um recheio. Tanto que você não abre excelentíssimo de novo nas razões. Não são duas peças, é uma peça única. Tudo bem? Quando fazemos agravo, a gente faz direto, é isso. Vamos lá. Bom, especial e extraordinário, a gente vai definir pela tese. A gente vai definir pela tese, especial e extraordinário, porque na prova não dá para fazer os dois. Se a tese for violação à Constituição, então para nós, no cível, para cair extraordinário, o problema tem que dizer o seguinte: o acórdão do TJ, em um inventário, negou a pretensão do inventariante por dizer que não existe no Brasil direito de herança, apreciando o artigo 5º, inciso tal. Aí cabe extraordinário, não cabe? Porque não está no artigo 5º da Constituição que existe direito de herança?
que existe propriedade, que existe direito à proteção à personalidade, ao dano moral, ao dano material, que tem consumidor, que o consumidor tem proteção. O artigo 5º da Constituição tem algumas coisinhas nossas. Tem, tá? Tem os artigos que falam da família, lá no final. Então, quer dizer, se um acórdão de um TJ disser, de um TJ ou de um TRF, disser textualmente sobre um artigo da Constituição, vai caber recurso extraordinário. Fora isso, sempre que caiu especial para nós, a prova foi muito generosa e muito honesta. Sempre que caiu especial para nós, dizia o seguinte, quando caiu foi o TJ do Ceará. O TJ do Ceará disse que não existe desconsideração da personalidade jurídica no consumidor e analisou os artigos 3º e 28 do CDC. Falou isso. Olha a boquinha. Falou. Olha a boquinha. Parece aquele emoji, né? Só que faz assim, né? Aquele emoji. Gente, é isso mesmo? Olha que delícia se cair isso. Se cair isso, o que aconteceu? Veio a tese. Veio a tese. A prova foi muito honesta. Então o que você tinha que dizer? Sim, no consumidor existe desconsideração com base no artigo 3º. Era consumidor e o 28 admite a desconsideração, então violou o artigo. Deu o artigo da tese. Então é que gostoso se cair especial? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos avançar. Embargos de declaração a gente sabe que cabe contra todos os atos do juiz, mas a OAB, para querer embargos de declaração, ela tem que falar. Darlan, falar o quê? Tipo, vem o homem, bate nas minhas costas e diz, faz embargo de declaração? Não. O que ela vai dizer para caber embargos de declaração? Primeiro, vai dizer que nós estamos dentro do prazo de 5. Porque todo recurso é de 15, esse é de 5. Tá bom? Está dentro do prazo de 5. Segundo, o problema vai dizer assim, atue perante o próprio órgão. Se o problema disser atue perante instância superior, aí matou embargo de declaração, né? Porque embargo de declaração não é para o próprio órgão. Ou, do jeito que a OAB mais clássica gosta de fazer, entre parênteses diz assim, não há omissão a ser suprida, vírgula, não faça embargo de declaração. Tá? É assim que tem vindo. Tudo bem? Beleza. 8 recursos possíveis. Olha, mas ele você colocou 7, mas tinha o Jack. 8 recursos. Nós vamos usar 2 modelos. Tudo bem? Nós vamos usar 2 modelos. Quais os 2 modelos? Com petição de interposição e sem petição de interposição. Então, clássico, um modelo para apelação e um modelo para agravo de instrumento. As duas mais prováveis para nós. As duas mais prováveis, tá? Vamos falar das estruturas das peças? E vamos conferir o que tem de diferente nessas estruturas? Vamos começar com a estrutura de apelação? Vamos lá? Vamos começar com a estrutura de apelação? Então, a apelação... A mais delícia. Eu não sei, eu prefiro fazer agravo de instrumento. Por quê? Apesar de ser chato pra cacete de penduricalhos processuais, tá tudo na lei e a tese é mais minúscula. Na apelação, nós vamos ter que mexer mais com direito material. Salvo se a peça também for processual. Porque pode cair uma apelação bem processual. Tipo aquela do simulado que vocês fizeram, que vocês ficaram dominados depois, achando que estava errado. Lembra? Tá? E estava esquisito mesmo. Vamos lá. A apelação começa com uma petição de interposição. É uma peça. Deixa um espacinho e depois eu vou escrever. Tem as razões recursais. Uma doida hoje me mandou negócio no Instagram, dizendo assim, ai, professor, eu tô desesperado. Eu falei, por quê? Ah, vá, né? Tipo, essa altura do campeonato. Ah, vá. Não é só você. Bem-vindo ao surto erga omnes, né? Ai, tô desesperada porque fiquei sabendo. Uma menina falou pra mim agora que não pode usar os versos da Folha.
vai vir escrito assim no verso. Não escreva aqui em hipótese alguma. Lembra do portal que se abre para repescagem? Pois é. Escreve no verso para você ver o portal se abrindo. Na hora. Ejetada. Né? Ejetada. Gente, não, eu tô brincando para descontrair, eu respeito todas as perguntas. Né? Agora vai começar a dar essas dúvidas mesmo. E pode mandar, tá? Aí eu vou mandar e depois você conta em aula. Você faz uma live. Mas eu não contei o nome. Mas não me custa abrir aqui, procurar e mostrar a foto da pessoa. O seguinte, cheiro o saco. O seguinte. Você tem 5 páginas. Só frente. E uma folha para cada questão. E pelo amor de Deus, na ordem. E toma cuidado, porque em cima vai estar escrito pequenininho. Questão 1. É pequenininho. Então presta bem atenção se você está fazendo no lugar certo. Você não tem noção tanto de gente que reprova, porque vai responder a questão e esquece de colocar A, B. Muita gente reprova por isso e tem desconsiderado a resposta. Então escreve bonitinho. A, maiúsculo, fecha parênteses e responde. B, na ordem. B não vem antes de A. Certo? Ele está no edital isso. Aí vou recorrer. Pode ir até na corte interamericana, mas não vai conseguir, tá? Muito bem. Oi? Não precisa colocar R nenhum. Nada. Vai fazer assim. A. Blá, 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 blá. Terminou. B. Blá, 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 blá. Acabou. É isso, tá bom? Deixa eu apagar. A gente fala isso, mas é porque dá um nervoso na hora. Você tá tão nervoso na hora que você esquece essas coisas, tá? Muito bem. Petição de interposição você vai fazer na folha 1/5. Na folha 1/5 você vai fazer sua petição de interposição. Darlan, tem que caber? Tem que caber. O que vai colocar aqui? Nós vamos endereçar e o endereçamento está lá no 1010. Diz o 1010 que você manda para o juiz da primeira instância. Então não tem dificuldade nenhuma, porque vai estar escrito lá, ó, quem que deu a sentença. Vai colocar epígrafe? Vai, né? Vai colocar epígrafe, porque a apelação é juntada aos autos da primeira instância. Põe a epígrafe, processo, autuado sob o número tal, e começa o preâmbulo da peça. No preâmbulo da peça, apesar de na prática a gente não qualificar, na OAB nós vamos. Por que a gente vai qualificar na OAB? Porque o 1010 manda. Lembra? E vamos fazer aquela qualificação de vagabundo, tá? Apelante, vírgula, qualificação 3 pontinhos. Só isso, tá? Uma qualificação bem de vagabundo, tá? Então no preâmbulo, quem são as partes? Mais a qualificação. Darlan, eu vou esquecer. Não vai, gente, porque está no 1010. No 1010 está escrito isso, certo? Você vem tempestivamente, não é isso? Vem tempestivamente, vem fazer o quê? Interpor. Vem o quê? Dispor, não. Vem interpor recurso de apelação. O Fernando tá doido. Interpor recurso de apelação com fulcro no 1009. Darlan, eu quero usar também o 994. É um? Pode, claro, use tudo que tiver. Tá? Use tudo que tiver, põe tudo que tiver ali. Não vai usar artigo de tese agora, só artigo processual. Tá legal? Se aqui é o cuidado, aqui pode vir a rasteirinha. E se for adesivo? Porque a gente sabe que só pode usar adesivo na apelação, no especial e no extraordinário. Certo? Adesivo. Ah, já anota. Falou isso, vamos anotar, porque eu não sei, eu tô com um negócio com isso. Adesivo. E vocês sabem que eu acerto. Adesivo e adesivo. Gente, não vai vir apelação seca. Não vai. Vai vir apelação com uma pimenta. Tá?
Cabe adesivo na apelação, cabe adesivo no especial e cabe adesivo no extraordinário. Nos outros não cabe, certo? Bom, se for adesivo, você também vai colocar no CUFUCRO o 997 parágrafo, certo? Vai colocar. Então, mas Darlan, como ficaria o nome da peça se fosse adesivo? Vem por seu advogado tempestivamente interpor apelação na forma adesiva ou vem interpor recurso adesivo de apelação. Os dois estão corretos, tá bom? E aqui é a minha chamada para o cuidado. Darlan, como que eu sei que é adesivo? Para ser adesivo, estou depois do recurso interposto pela outra parte. Já passou o meu, eu não fiz. Eu não fiz o meu independente, porque o 997 diz que eu posso fazer independente. Não fiz o meu independente e teve sucumbência recíproca, certo? Teve sucumbência recíproca e eu não interpus recurso independente. E eu estou no prazo das contrarrazões. Estou no prazo das contrarrazões. E o problema diz assim, meu cliente ainda quer atacar a sentença. O meu cliente agora ficou inconformado. Pode ser até que lá atrás ele se conformou. Mas agora, só porque o outro recorreu, ele também quer. Tudo bem? Então, o que o teu cliente quer para ser recurso adesivo? Ele quer continuar recorrendo. Se o problema disser que o teu cliente quer responder ao recurso da outra parte, você vai fazer contra-razões. E o modelo de contra-razões segue o mesmo modelo do recurso. Só que você não vai falar que vem interpor contra-razões. Você vai apresentar contra-razões. O verbo está aí, no parágrafo. O verbo está aí no 1010. Não está? É o 1010? É. O verbo está aí no 1010. Beleza? E o CUFUCRO também, porque você não vai interpor apelação. Beleza? Vamos continuar. Ai, Deus ajude que caia recurso. Mas eu tenho uma impressão que eles assistem as minhas coisas. Eu contei essa para vocês, não contei? Que eu fui lá na OAB e eu levei uma chamada? Não contei? Não, acho que não contei para todos. Eu fui Marco Antônio, professor Renato Saraiva e outros donos de curso. Era o dia da reunião dos donos de curso. Aí fomos lá no Conselho Federal. Fomos recebidos lá no Conselho Federal pelo Dr. Beto Simonetti, que é o presidente. Gente muito boa. Claro. Mas é mesmo. Foi muito cordial, muito educado. E com o Tarcísio. E aí, eu achei que ele nem sabia quem eu era. Aí peguei e me apresentei. Não, mas achei mesmo, sinceramente. Me apresentei, falei, prazer, meu nome é Darlan, não sei o quê. Né, sou advogado. Nem falei muito, né? Aí, todos os donos de curso lá na mesa. Aí eu falei, nós viemos aqui para colaborar com o exame de ordem, porque a gente gostaria que fosse uma prova correta, que não sei o quê, blá, 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 né? Aí, quando eu terminei de falar, professor, já que estamos falando de transparência... Falei, oi? Teve um dia que o senhor fez uma live e o senhor incitou os alunos a recorrerem contra o negócio da gratuidade lá, como é que era? Da taxa, lembra que eu falei, faz recurso da isenção. Gente, o homem... e você sacaneou a gente na live. Tá vendo? Tudo é... Olha, se até o homem da OAB fica sabendo das coisas, imagine o Facebook, a Siri, não é? Deus que me livre, falar mal dos outros. Vamos continuar. Bom... Então, você vai colocar que é recurso adesivo se for. Então, vem interpor recurso de apelação. Recurso de apelação. E vai colocar o CUFUCRO no 1009, 9941 e, se for adesivo, no 997. Beleza? Tá. Aqui nessa petição, você vai dizer o seguinte... cujas razões e guia comprobatória do preparo seguem acostadas. Fechou o preâmbulo. O que você quer que ele faça com o seu recurso?
Você quer que ele abra vista à parte contrária para contrarrazões. Isso está no 1010? Você quer que abra vista à parte contrária para contrarrazões. E após, com ou sem contrarrazões, que os autos sejam remetidos ao tribunal. Cuidado. Aqui um alerta de cuidado. Se couber retratação. É a regra ter retratação na apelação? A gente marcou no código os casos de retratação. Estão lá junto do 1009 os casos, tá? O 331, o 332, o 485 e o 198 do ECA, tá? Nós marcamos o 331, 332, 485 e 198 do ECA. Esses são os casos que cabem retratação. Se couber retratação, o que você faz? Pede. Pede onde? Nas razões ou na interposição? Na interposição, porque você não está batendo um papinho com o juiz da primeira instância. É para ele que você vai pedir. Então você vai dizer, né, por oportuno, requer a reconsideração deste juízo nos termos do artigo 331, 332, 485 ou 198 e, caso não ocorra retratação, que os autos sejam remetidos ao tribunal. Tudo bem? Então aqui um cuidado para a retratação. Se houver retratação e remessa ao tribunal. Muito bem. O que mais? Fecha a peça. Darlan, põe em termos em que pede deferimento? Sim, acabou. Folha 1/5, acabou. Vamos para a folha 2. Na folha 2, escreve bem lá em cima, razões ou contrarrazões, razões ou contrarrazões. Coloca os dados do processo, não é isso? Recorrente ou apelante, apelado e origem. Origem de onde saiu isso daí, certo? Faz uma saudação. Lembra da saudação? Egrégio tribunal, ilustres desembargadores. Se for recurso especial extraordinário, ilustres ministros. Beleza? Olha como vocês estão bons já. Bom, e vamos começar agora o atraque. Que vai falar o quê? Exposição dos fatos, né? Ou breve relato dos fatos. Ou se você estiver muito traumatizado, dos fatos, tá? Exposição dos fatos. Vai narrar o problema e não enche o saco. Tá? 2. O 2 me preocupa. E já vou combinar com vocês uma coisa. Todo e qualquer recurso, o 1 vai ser exposição dos fatos e o 2 vai ser o quê? Todo e qualquer recurso. Até embargo de declaração. Tudo bem? Na vida prática, Darlan, na vida prática você faz embargo de declaração, às vezes só no preâmbulo. Ah, juro. Às vezes eu estou tão sem paciência e quero ser tão objetivo que eu faço embargo de declaração no preâmbulo. Porque se a gente está certo, a gente não precisa enrolar. É certeiro o tiro, às vezes. Né? Mas na OAB você não vai fazer embargo de declaração só com o preâmbulo. Você vai fazer dos fatos, do direito. Vamos lá. Do cabimento. Do cabimento do recurso. E aqui nós temos uma sequência de artigos do cabimento. O cabimento começa no 994, que fala do cabimento. Está escrito lá, são cabíveis. Depois, vou falar do 996, porque eu vou dizer que eu sou parte no processo, ou sou terceiro e tenho interesse, certo? Vou usar o 997 para dizer se ele é independente ou se ele é adesivo, certo? Vou dizer se ele é independente adesivo, claro que isso não serve para o agravo, tá? Vou usar o 1003 mais o parágrafo 5º para justificar o prazo, não vou? Para justificar o prazo. E aqui é o lugar de você falar do prazo, explicar. Se o problema der os dados do prazo, explique tudo. Saiu no dia tal, conta bonitinho, e põe no final também a data, tá? E o 1007 para falar do preparo. Ou vamos lá para o 98, para falar que eu estou recorrendo da justiça gratuita, tá?
E agora me veio uma intuição. Se o juiz... Eu não sou bruxo. Eu sou um professor, eu fiz graduação, eu fiz especialização, fiz mestrado, escrevi livro e vocês vêm me chamar de bruxo? O seguinte, se na sentença o juiz julgar a justiça gratuita, cabe o quê? O juiz julga a justiça gratuita dentro da sentença. Cabe agravo de instrumento? Apelação. Se o juiz julgar a tutela antecipada dentro da sentença, apelação. Cuidado, porque se fosse fora, seria agravo de instrumento. Mas se ele julga essas duas coisas dentro, apelação. Vocês estão bom demais, vocês estão bom demais. Vocês vão sair daqui já dando aula em pós-graduação de processo civil. Vocês estão bom. Vamos continuar. Tudo bem até aqui? 13 é o quê? Das razões para reforma ou anulação. Vocês estão surtando e vieram muitas mensagens. Qual a diferença de anulação e reforma? Qual a diferença de anulação e reforma? Nem o código sabe mais a diferença de anulação e reforma. Tá? Porque para mim, sempre quando ele julga uma sentença do 485 e ele diz a sentença do 485 cai, para mim isso é anulação. Só que o 1013 chamou de reforma. Então o próprio código bagunça o que é reforma, o que é anulação. Para ficar muito claro para você o que é reforma ou anulação, você quer que o tribunal torne a sentença sem efeito? Isso não vale nada. Nula, sem efeito, e volta para a primeira instância para dar outra? Isso é anular. Tudo bem? Tornou sem efeito e volta, anula. Se eu quero que o próprio tribunal julgue, modifique, pode virar do avesso, mas modifique, é reforma. Se você tiver dúvida, o que você faz? Põe os dois. Ah, me custa ensinar isso. Me custa ensinar isso, com o risco de grandes processualistas estarem assistindo e falando Darlene ensina errado. Mas para a prova, né? Para a prova é assim. Ah, tenho dúvida se eu peço tutela antecipada recursal ou se eu peço efeito suspensivo. Pede os dois e não enche o saco, tá? Tudo bem? Então, o seguinte, tem diferença anulação e reforma? Tem uma diferença prática. Porque se eu quero que reforme, eu quero que o próprio tribunal julgue e corrija. Se eu quero que anule, eu posso, por exemplo, vamos imaginar que o juiz julgou extra petita. Dá para reformar? Vai reformar o quê? Tem que anular e mandar dar outra sentença, certo? Tudo bem? Se houve um cerceamento de defesa, como é que vai aproveitar? Que foi o caso do problema? Pediu uma perícia, primeira instância negou. Julgou, porque tem juiz que ainda é cara de pau, né? Faz assim, nega a perícia e na sentença ainda diz, julga improcedente porque não provou. Tá cheio? Aí você vai apelar. O TJ vai dizer, de fato, eu tinha direito à perícia. O que vai fazer com aquela sentença? Joga fora a sentença. Não vai ter que jogar fora? Não dá para consertar, não dá para arrumar aquela sentença. Joga fora a sentença, volta, faz a perícia e dê uma nova. Vocês entenderam quando eu quero que anule? É jogar no lixo a sentença. Agora, se eu vou consertar ela, mesmo que eu julgue de procedente para improcedente, é reformar. Beleza? Muito bem. Das razões para reforma ou anulação. 4. Do pedido recursal. Do pedido recursal. Esqueci de uma coisa importantíssima. Ainda bem que você falou. E a tal da preliminar, onde vai? Eu colocaria preliminar depois do cabimento. Se houver, ela vai aqui. Tá? No 3. Sempre vai ter preliminar? É obrigatório ter preliminar? Não. E a preliminar vai... Está lá no 1009, parágrafo. A preliminar vai versar sobre o quê? Aquilo que não foi decidido de forma definitiva na primeira instância. O juiz na primeira instância julgou e não coube agravo.
Marquei no meu caderninho para depois discutir na apelação. Tudo bem? Então o problema tem que dizer, Darlan, dá exemplo. Valor da causa. Certo? Discussão de valor da causa. Discussão sobre provas. Não pode ir na audiência eu faço uma contradita. Ele está ouvindo a testemunha que é... Ai, não aguento. Não aguento. A testemunha chega na audiência e fala assim, sou muito amiga do réu. Sou muito amiga do réu. E aí o juiz ouve. E ainda na hora da sentença usa aquela... Coube agravo de instrumento ali? Não, olha, até o CPC da Globo serve para nós. Para tirar uns exemplos. Não cabe agravo de instrumento contra uma contradita negada ou não. Então o que você faz? Fica quieto e você alega isso na preliminar de apelação. Bom. Se o juiz julgar justiça gratuita na apelação, na sentença, cabe apelação. E eu não preciso recolher o preparo. O 98 ao 100 dizem que eu não preciso recolher o preparo. Tá? Não é preliminar. Porque ele não... Só é preliminar as questões que não foram objeto de julgamento na primeira instância porque não coube agravo de instrumento. O que o juiz decidiu dentro da sentença é mérito da apelação. Tudo que eu quero atacar da sentença é mérito. Cuidado, não é preliminar porque é processo ou é direito material. Não é. É preliminar porque coisas que ficaram perdidas no meio do processo e não foram julgadas. Tudo bem? Então, tecnicamente, se na sentença o juiz julga alguma coisa, mesmo que seja processual, é mérito da apelação. Tá bom? Que foi a grande discussão do simulado. Porque o simulado 7 não deixou claro. Depois a Carol me explicou e os meninos me explicaram e eu achei que é bem a cara da FGV fazer um problema porco daquele. Por quê? O problema dizia o seguinte, que o juiz desconsiderou a prova. Na leitura do enunciado, teria que entender o seguinte, primeiro desconsiderou a prova e depois deu a sentença. Aí cai preliminar. Agora, se dentro da sentença ele desconsiderou a prova, aí não é preliminar, é o mérito da apelação. Tudo bem? Tá? Darlan, fiquei em dúvida. O que eu faço na hora da OAB? Põe os dois. Gente, claro! Se ficou em dúvida, põe nos dois. Por quê? Algum lugar vão corrigir. É sério. É sério, algum lugar vão corrigir. E mais, se não corrigir, você vai fazer recurso dizendo o seguinte, nas linhas tais a tais, o candidato deu a resposta e foi ignorado. Acabou. Então, se tiver dúvida na prova, faz a preliminar e põe no mérito também. Tá bom? Acabou. Algum lugar vai ter que corrigir. Olha, coisa boa de falar. Vamos continuar. E do pedido recursal. Qual é o pedido recursal na apelação? Que o recurso seja conhecido e provido. Qualquer recurso é conhecido e provido. Tudo bem? Qualquer recurso. Aqui no pedido tem uma pimenta, que é a teoria da causa madura. Artigo 1013, parágrafos 3º e 4º. Darlan, mas eu não vou saber que é a teoria da causa madura. Lá no 1013, terceiro, diz assim, quando o processo estiver em condição de imediato julgamento, leia-se maduro, tá? O tribunal não precisa mandar voltar. E ele mesmo julga o mérito. Isso muda o pedido? Muda. Porque se o processo não estiver maduro e eu anulo a sentença, o que eu tenho que fazer? Não está maduro. Não está maduro, anula a sentença e manda voltar para a primeira instância, para que o juiz da primeira instância... Gente, era o caso da prova. Se eu precisava de uma prova na primeira instância, não está maduro. Vai ter que anular o processo e mandar voltar. Não, Darlan, está pronto. Por exemplo, era prescrição. Prescrição normalmente, claro, salvo se ele reconheceu a prescrição logo depois da inicial, às vezes o processo correu inteiro
na primeira instância. O processo correu todo na primeira instância e o juiz deu prescrição na hora da sentença. Chega lá, o tribunal fala, não tem prescrição. Afasta a prescrição. Em tese, teria que mandar voltar. Mas se for aplicável a teoria da causa madura, o próprio tribunal julga o mérito. Beleza? Tudo bem. Acabou a apelação. Rapidamente, agravo de instrumento. Rapidamente. Tá, de tudo que eu falei, recapitulando o agravo de instrumento. Primeiro, peça única. Beleza? Segundo, endereçamos para quem? O 1016 diz que endereça diretamente ao tribunal, portanto ao presidente do tribunal. Certo? Vamos mudar ali e vem interpor, agravo de instrumento. Lembra do efeito suspensivo ou da tutela antecipada recursal? Ô, Darlan, na apelação você não pediu efeito suspensivo, porque como regra tem efeito suspensivo. A regra das apelações é do efeito suspensivo. Quando não tiver efeito suspensivo, aí o código diz que você pode pedir. Mas se tiver, você não precisa. Tudo bem? Então, lembra do efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal? Suspensivo é para paralisar. O juiz decretou a prisão do devedor de alimentos. Olha isso. O juiz decretou a prisão do devedor de alimentos indevidamente porque estava cobrando alimentos pretéritos. E o juiz decreta a prisão. Eu não faço agravo de instrumento e peço para dar um efeito suspensivo? Para a prisão. Tudo bem? Ou você vai pedir tutela antecipada recursal. A tutela antecipada recursal serve quando a decisão agravada foi denegatória. A decisão agravada foi negativa. Então eu não quero que suspenda, eu quero que conceda. 1, exposição do fato. 2, do cabimento do recurso, certo? 3, tem preliminar? Não. 4, das razões para a reforma, tudo bem? 4, das razões para a reforma. 5. É o 5? Não. 1 dos fatos, 2 do cabimento, 3 das razões, 4 do efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal. Qualquer petição que você for pedir uma medida de urgência, seja no embargo de execução, que você quer efeito suspensivo, qualquer lugar que você for pedir uma tutela de urgência, você vai abrir um capítulo, certo? E o 5 do pedido em informações. Vamos pedir conhecimento e o provimento, vamos pedir a concessão do efeito, belezinha, isso aqui vocês já sabem. Agora, o mais chato do agravo e que vai valer 1 ponto no agravo. 1.2 no agravo. Os penduricalhos processuais. Lembra que eles estão na ordem? Lembra que eles estão na ordem? Primeiro, 1016, 4, nome e endereço dos advogados. Tem que fazer um parágrafo informando isso. Depois do 1016, a gente vai para o 1017. Está na ordem, hein? Quem errar isso é porque não sabe 16, 17, 18 e 19. Não é nem alfabetizado, não sabe ver número, tá? O 16.4 diz, informa o nome dos advogados e os endereços. O 17 diz, informe as cópias. Não é agravo do instrumento? Portanto, tem que informar a formação do instrumento. 17, isso, ou o parágrafo 5º, que são autos eletrônicos, tá? 16, advogado, 17, cópias, 18, vai informar que vai informar a primeira instância, é isso? Informa que informará a primeira instância no prazo de 3 dias, salvo se forem autos eletrônicos, tudo bem? Depois, no 19, no 19.1 a gente já pediu o efeito. No 19.2, fala que vai intimar a parte para apresentar a resposta, tá? Que é contra a razão. Tudo bem? Igualzinho. E o outro fala, vai intimar o MP. Tudo bem? 0,20 para cada uma dessas coisas. Para cada uma dessas, tem 5? Pelo menos 1. Tá? O seguinte, cada uma dessas coisas, um parágrafo. Sempre botando os artigos. Por que um parágrafo? Para a hora que for corrigir, ficar bem marcadinho, tá? Então, e olha que legal, não dá nem para dizer que isso é estrutura de peça, porque a estrutura da peça está onde? Na lei.
Tá seguidinho na lei, então vai reclamar com quem fez a lei. Tudo bem? Bom. Ave Maria, acabamos. O seguinte, domingo, 9 horas da manhã. Não, antes de ir para a porta, eu vou fazer um bate-papo com vocês domingo, pode ser? Vamos, combinado? 9 horas da manhã no Insta, tá? Todos nós, tá? Domingo, 9 horas da manhã, nós vamos fazer um bate-papo. Não é matéria, é um bate-papo, vamos conferir as coisas, vamos dar uma boa prova. Como eu não posso abraçar pessoalmente todo mundo, né? Como não dá para abraçar pessoalmente todo mundo, a gente vai fazer um abraço virtual às 9 horas, até para desejar coisas boas. Então, quero vocês 9 horas no domingo lá. Sábado não é dia de estudar, tá? No máximo, quem quiser rever esses vídeos, confere teu material, né? Confere o teu material, não vai fazer nada ilegal, não vai levar modelo de peça. Dica, ó, livro de prática, não vai passear na prova. Livro de prática vai ficar em casa. Ah, mas eu vou dar uma lidinha. Não vai. Porque se Deus que me livre, você esquece em algum lugar e aquela pessoa dominada que tá ali domingo, com uma puta má vontade, acha que você tá colando, te dá um 0. Então não vai levar nada que é proibido, só vai fazer dentro do permitido. E domingo vai funcionar assim. Domingo é dia 18 de agosto. O dia 18 de agosto vai ficar marcado na vida de vocês para sempre, como o dia da aprovação. Sabe qual é o sentimento? Eu lembro até hoje do dia que eu fui fazer prova de segunda fase. Eu fiz prova de segunda fase aqui na Avenida Liberdade, na FECAP. Foi ali minha prova. Eu lembro como eu cheguei, eu lembro que roupa eu estava, eu lembro como eu carregava o meu material, eu lembro os detalhes daquele dia, porque foi o dia do meu sucesso. Então, domingo, vamos combinar uma coisa? Não vai rastejando? Não vai sofrido? Porque tem gente que vai, ó céus, ó vida, vou ter que fazer prova, e vai rastejando, como se fosse para a morte. Vocês não têm noção o efeito que isso tem para o teu cérebro. Se você vai com o sentimento de morte, sabe o que vai acontecer domingo? O seu corpo vai entrar no estágio, tecnicamente dizendo, de pânico. O corpo entra e o seu corpo acha que vai morrer e começa a se defender da morte. Então o coração aumenta o batimento, porque pode ter a sensação de parada, né? O teu cérebro vai agir assim. É físico isso. Isso não tem nada de frescura. Ah, é frescura. Não, isso é químico. A neurociência explica, a medicina explica isso, tá? Então domingo você vai para a prova como vencedor. Isso não é autoajuda, isso é você dar um comando para o teu corpo, isso é você dar um comando para o teu cérebro dizendo, eu mando aqui, nesse cérebro. Eu mando aqui nesse corpo. E eu vou te dominar hoje. E hoje é o meu dia de sucesso. Sabe uma mulher grávida que vai dar à luz? Mulher que vai dar à luz, a mulherada que está aqui que já foi mãe, né? Sabe do que eu vou falar? Qual é a dor daquele dia? Sabe que vai doer? Pra caramba. Sabe que vai ser sofrido? Sim, passou. Qual é a lembrança que ela tem pro resto da vida? De um dos melhores dias da vida dela. E não de dia de sofrimento. E dia de sucesso, dia de alegria. Vai ser assim na vida de vocês domingo. Então domingo nada de ir rastejando. Domingo vocês vão empoderados do sucesso, que é o dia de vocês. Eu vou encontrá-los lá na porta da prova, quem estiver em São Paulo, para dar um abraço bem gostoso, né? E para todo mundo nós vamos falar 9 horas da manhã no domingo, tá bom? Um beijo, um abraço e domingo é de vocês. Tchau!